Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula. Então essa daqui vai ser sobre DTAs, tá bom? Não se esqueçam, as nossas aulas elas estão compostas em 3 etapas. Tem os nossos slides, as videoaulas, mas o mais importante é que vocês me entreguem as atividades, tá bom? Então coloca lá a visualização de vocês no YouTube e de alguma forma e entrega para mim as atividades para eu poder ter um documento para mostrar que vocês participaram, beleza? A gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar de quarentena, então eu peço para vocês também, por favor, que me enviem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram, prefiram que a gente faça, ou de alguma atividade, alguma coisa que eu vou tentar seguir as sugestões de vocês, tá bom? E se vocês gostaram ou não do vídeo, beleza? Então vamos lá, falar sobre DTA. DTA são doenças transmitidas por alimentos, tá? Então, os alimentos, a gente que é veterinário cuida da inspeção de diversos alimentos de origem animal. Então, é muito importante a gente estar ciente de algumas doenças que esses alimentos de origem animal pode trazer pra gente, tá? O primeiro passo da inspeção é manter uma boa higiene alimentar. A gente não tem condições de ficar falando de tudo que tem que ser feito para manter uma boa higiene alimentar, mas algumas coisas são importantes a gente pontuar. Tá? Então a primeira coisa é sobre a manipulação de alimentos crus. Bom senso em primeiro lugar, né? A primeira coisa é bom senso. Então o bom senso ele rege muito. Tem que ter limpeza, tem que saber, tem que ter noção de higiene, não adianta. A pessoa ela já tem que ter isso meio instalado dentro dela também para mexer com o alimento, né? Pessoas que não têm isso é melhor não mexer. A gente já vem falando disso em sala de aula. Uma das coisas que a gente tem que ver é evitar aí a contaminação dos alimentos. Então tem alimentos que eles podem ser menos contaminados, tá? Por exemplo, alimentos que vão ser ingeridos cru, o ideal é que eles sejam limpos devidamente. A OMS e a Organização Mundial o Ministério da Saúde, eles recomendam o uso de hipoclorito. Inclusive, no posto de saúde, eles dão gratuito um frasquinho marronzinho do Ministério da Saúde, com o logo, né, de hipoclorito para proporcional, quantidade proporcional à sua família. Então pode ir lá buscar se você quiser. Se não quiser, você pode comprar no mercado também. Mas eles recomendam o uso de hipoclorito, não é o uso de vinagre nem de bicarbonato, muito menos dos dois juntos, tá? Então existe regra para isso que deve ser seguida quando você está no restaurante, isso daí é super importante. Também eu não posso manipular alimento que vai ser consumido cru junto com alimento que vai ser cozido. Isso porque durante o processo de cocção, os alimentos eles vão perder muitas dessas bactérias, né? Esse aquecimento, tudo isso, então você interrompe você mata muitas delas. E o alimento cru não, porque ele não vai receber o aquecimento. Então, ele tem que ser manipulado separado para evitar a contaminação inicial dele, tá? Evitar fomites, né? Na cozinha a gente vai ter muitos fomites como facas, tábuas, pia, escorredores, panelas, uma série aí de fomites, então tem que ser seguidas as regras. Então, o primeiro passo é evitar a contaminação. O segundo passo é evitar a proliferação. Tem alimentos que são sabidamente contaminados. Por exemplo, um frango. Frango cru a gente sabe que é contaminado. A gente não vai esperar testar um frango e descobrir que ele está estéril. Isso não acontece. A galinha, o frango de corte, ele tem na pele dele bactérias que são flora normal da pele dele. Ele precisa dessas bactérias para sobreviver. No abate também acabam acontecendo contaminações. O que a gente consegue fazer? Diminuir a proliferação. Como? Com congelamento. Quando for descongelar, descongelar de maneira adequada. Eu jamais vou descongelar na pia, no sol. Isso porque quando tá fora da geladeira e tá descongelando fora, ele descongela por fora, mas por dentro continua congelado. Então continua lá na pia. E nisso nas bordas vai formar um biofilme que é extremamente contaminado. Então não pode. O descongelamento ele tem que ser em geladeira, tá? Quando a gente fala de indústria, a gente não fala de micro-ondas. Micro-ondas é algo de uso caseiro, na nossa casa a gente pode usar. Mas no micro-ondas, por exemplo, não cabe uma peça grande de carne. Então essa regra do micro-ondas ela não serve para alimentos, para restaurantes, tá? Em indústrias e tudo mais. Imagina uma sadia descongelando 1 milhão de picanhas, não ia dar certo, né? Então, o descongelamento ele é feito de outra forma, tá?
Bom, e aí a gente precisa falar um pouco sobre a gente já começa a falar sobre as doenças, tá? Ah, antes de falar sobre as doenças, falar sobre o uso de luvas, que é uma dúvida que sempre me perguntam em sala de aula. Pode ou não pode usar luva? Deve ou não deve? A maioria se sente assustada e responde: tem que usar, é muito errado não usar, é sujo e tudo mais. O uso de luvas, na verdade, ele não é recomendado, tá? A luva, ela predispõe a diversos acidentes de trabalho, porque a pessoa, ela perde a sensibilidade da mão. E em 15 minutos, a luva tá tão contaminada quanto a sua mão. Então, e o ser humano, ele tem essa coisa de quando ele tá de luva, ele se sente estéril, então ele pode tocar em tudo que não tem problema. Quantas vezes a gente já não viu gente recebendo, a gente compra alguma coisa na rua e a pessoa pega o dinheiro que a gente pagou com a própria luva que ela tava usando, ou tira a luva de qualquer jeito e põe a mesma luva que ela tirou para pegar o dinheiro. Então, assim, não adianta, a gente. A luva é melhor não. Porque assim, em 15 minutos ela tá tão contaminada quanto a sua mão. Basta lavar a sua mão, tá? E é isso que é recomendado, na verdade. Muitos restaurantes famosos, como Starbucks, entre outros aí, vários, já conversei com vários alunos que falaram, é verdade, eu trabalhei nesse restaurante e funciona assim mesmo. Eles contam que uma das medidas que eles usam é instalar campainhas no restaurante. Então, em cada X minutos, essa campainha vai tocar e aí todos os funcionários ou aquele grupo de funcionários para o que está fazendo, lava a mão e volta na sua atividade. Isso é mais eficiente do que o uso da luva. Então você para, lava muito bem a sua mão, tem uma sequência certa para lavagem de mãos. Agora, com essa história de coronavírus, a gente vê toda hora na televisão sobre como que tem que lavar a mão, como que tem que fazer. As regras são basicamente as mesmas, tá? Então lava muito bem a mão. Já é muito mais eficiente do que você usar luvas. Então, pasmem, a gente não usa luva em restaurante. Touca, sim, claro, muitas vezes pro pé. Façam esse teste. Uma das coisas que eu peço em aula é que, lógico que agora a gente tá em quarentena, mas quando sair da quarentena, a gente visitar restaurantes, tá? Visitar a cozinha dos restaurantes. Todo restaurante é obrigado a permitir que você entre na cozinha deles para conhecer. Então, visitem. Vai no Habib's, vai no Ragazzo, olha lá, pede, eu quero entrar na cozinha. Olha como é que é, porque talvez futuramente vocês estejam trabalhando com inspeção sanitária de restaurante. E se vocês já conhecerem, ia ser bem legal, né? Bom, vamos então para mais um tema? Uma DTA importante é a salmonela. É a única doença que a gente vai falar hoje, mas na aula que vem, na semana que vem, a gente ainda vai falar das doenças Escherichia coli, botulismo e vamos falar um pouquinho também de tétano. Bom, vamos lá. Salmonela. Salmonela, ela é uma bactéria, tá? Ela atinge o trato gastrointestinal e basicamente os sintomas que ela causa é vômito e diarreia. Quem nunca comeu alguma coisa e passou mal em seguida? É basicamente isso, tá? Os sintomas, eles aparecem em seguida do consumo do alimento. Então, em cerca de 2, 3, 4 horas, você já começa a passar mal. Dificilmente você vai passar mal mais do que 2 dias depois, tá? Geralmente, a gente já come e a gente já percebe aquilo, qual foi o alimento que fez mal pra gente. E é bem assim mesmo. Não, comeu, antes de dar o próximo período, você já tá nauseado. E também, assim, tão rápido quanto os sintomas vêm, os sintomas vão. Em 3 dias você tende a estar melhor. As complicações geralmente são relacionadas à desidratação e perda de eletrólitos. Então, às vezes, você vai para o médico para tomar um soro e repor eletrólitos, mas dificilmente você precisa de grandes quantidades de medicação ou até de antibióticos, só em casos muito graves e pessoas imunossuprimidas, certo? A salmonela ela é resistente ao pH do estômago, tá? Então não adianta limpar com vinagre. Vinagre não mata a salmonela. É o hipoclorito. O vinagre ele tempera basicamente a salmonela, porque se o pH do nosso estômago não mata ela, não é vinagre diluído em água que vai resolver alguma coisa. Então, gente, não dá certo. É hipoclorito, tá? Tem que tomar cuidado com fomites, porque ela é uma bactéria que ela se multiplica muito rápido e ela
se espalha muito rápido com a água. Então é muito comum alguém vai lavar algum produto contaminado, alguma embalagem contaminada, isso espirra na pia e a pia passa a estar super contaminada e ser um foame contaminando saladas e etc. Então a gente já pode adquirir salmonelose, apesar de ser comum em ovos, leite, carnes no geral, principalmente carne de frango, carne de porco e de bovina também. A gente pode adquirir comendo salada, porque ela foi contaminada com algum outro alimento, certo? E é isso. Salmonela, então, dificilmente precisa de tratamento. Quando precisa de antibiótico, às vezes causa uma febre baixa, mas é difícil. Geralmente é só vômito, diarreia, um mal-estar, aí que todo mundo já sentiu. Talvez não era salmonela, porque existem várias outras doenças que causam sintomas semelhantes, né? Mas acho que todo mundo sabe mais ou menos como é se sentir meio mal, né? Para diagnosticar, a gente faz cultura de fezes, então é aquele paciente que ele apresentou vômito, diarreia, ele chega lá, ele não melhora muito bem, pede-se a cultura de fezes para aquele agar, salmonella, shigella, que eu mostrei para vocês na aula prática, e aí ele vai diagnosticar se crescer salmonella ali, é porque era isso, se não crescer, talvez fosse uma virose ou alguma outra coisa, aí pode ser sim a virose. Certo, gente? Qualquer dúvida, por favor, me mandem por e-mail. Eu tô querendo ajudar vocês. A gente não sabe por quanto tempo essa quarentena vai ficar. Então me mandem por e-mail, mandem sugestões, mandem as dúvidas pra gente se ajudar, beleza? Eu tô tentando responder bem rápido tudo que todo mundo me envia, tá? E vou continuar nesse esforço, beleza, gente? Fiquem com Deus. Até a próxima.